pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui mais um aporte na carteira do canal. Essa semana a gente tem disponível o valor de mais de R$ 3.800, então eu vou mostrar para vocês todos os ativos que eu vou colocar nessa semana na carteira. Também vem aí uma grande novidade, vou colocar mais um ativo aqui que eu ainda não tinha na carteira no canal, que é o prefixado 2032, e eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo aqui até o final e vamos lá conferir o conteúdo. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui todas as semanas com conteúdo sobre finanças e investimentos também. E por falar em conteúdo sobre investimentos, eu tenho uma novidade super legal para compartilhar com vocês essa semana. Eu acabo de lançar o meu primeiro e-book, que é investimento para iniciante, e com uma linguagem, gente, bem simples e direta, como eu falo aqui com vocês nos vídeos do canal. Ele vai te ajudar a construir uma base sólida para suas finanças e também evitar os maiores e os mais comuns erros aí dos iniciantes nos investimentos. Então, por apenas R$ 14,99, esse vai ser o valor da comercialização do e-book, você vai ter acesso a um guia completo para transformar aí a sua relação com o dinheiro. Se você estiver interessado, o link para compra do e-book eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. O seu apoio com essa compra não vai só ajudar o canal também a crescer e a melhorar nos equipamentos que eu utilizo aqui para fazer vídeos para vocês toda semana, como também pode ser o primeiro passo para te ajudar na sua independência financeira, adquirindo mais conhecimento e assim evitando erros que você não precisa cometer, que eu cometi também e que eu coloquei tudo lá no e-book para vocês. Então, antes da gente entrar em detalhes sobre os aportes dessa semana, eu vou trazer para vocês aqui uma visão sobre o mercado dessa semana, porque isso sempre influencia muito nos meus aportes e com certeza vai influenciar nos seus também. Na economia global, tivemos notícias importantes vindas dos Estados Unidos. O CEO do JP Morgan Chase, o Jamie Dimon, alertou sobre o risco, gente, de estagflação, tá? E essa palavra não tá errada, eu vou explicar aqui para vocês. Na economia americana, a gente tem um cenário muito preocupante que combina estagnação econômica com alta inflação também. Então, o Dimon ele destacou que os déficits orçamentários do governo americano e também as recentes tarifas comerciais impostas por Donald Trump impactam de forma mundial e global também a reestruturação do comércio, que são elementos potencialmente inflacionários. Outra notícia relevante também essa semana foi o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Moody's, que retirou o país do seleto clube das nações de classificação máxima, chamada de AAA ou EEA, como você quiser chamar. A agência citou o crescimento fardo da dívida governamental americana como principal motivo para essa decisão. Enquanto isso, o Federal Reserve mantém sua taxa de juros estável desde janeiro, e eles estão adotando uma postura mais cautelosa em meio a tantas incertezas econômicas. Já no Brasil, o destaque foi para o anúncio do governo sobre o congelamento de 16,7 bilhões de reais de gastos maiores com subsídios. Além disso, o governo também anunciou um aumento do IOF com a medida para fortalecer a arrecadação, embora tenha recuado principalmente por conta de muitas críticas, mantendo a alíquota zero para fundos que investem no exterior. Já o índice do Ibovespa, no dia de hoje que eu gravo para vocês, dia 23 de maio, às 11h51 da manhã, está derretendo. Começou aqui a bolsa praticamente lá no chão, depois de atingir aí seu topo histórico, agora ela está recuando, aparentemente aqui tentando se recuperar, mas chegou aqui na casa dos 135 mil pontos. E por que que tem toda essa volatilidade no mercado hoje, gente? Por conta também de um anúncio do Donald Trump. Ele fez um Twitter agora, mais ou menos nessa parte da manhã, eu vi a notícia agora há pouco, falando sobre a questão da taxação. Ele pretende taxar a União Europeia em 50% a partir de 1º de junho agora de 2025. Então, isso está oscilando muito os mercados. Então, vamos ficar preparado, principalmente para quem tem muito caixa aí guardado. Se você não tem, já vai acumulando, porque isso pode ajudar sim nós investidores nessa caminhada de acumulação de patrimônio, porque a gente vai ter um mercado muito oscilante por conta dessas notícias. Então se preparem, porque com certeza a gente vai ter muita oportunidade. Então, se você souber comprar os produtos certos,
certos, ativos certos na baixa, com certeza você vai adiantar e muito caminhada aí nos investimentos e rumo à liberdade financeira também. Já dando uma olhadinha aqui para o dólar, que está sendo cotado hoje a 5,68, vem mostrando também bastante volatilidade nos últimos dias, tudo por conta dessa questão de volatilidade em relação ao mercado americano, quanto também ao mercado brasileiro. Então, gente, começando por aqui, hoje o patrimônio investido na carteira é de R$ 122.968 e o valor de patrimônio real, ou seja, aquilo que eu tenho hoje para retirar se eu quisesse, eu teria 120.255. Então, estamos lá rumo aos 150 mil. A meta para mim esse ano era chegar nos 150 mil. Era não, é chegar nos 150 mil. Se puder passar também, vai ser uma grande vitória, mas eu estou fazendo algo que provavelmente está ao alcance aí das minhas economias e também do que eu ganho. Eu não quero me forçar muito a ponto de também não ter qualidade de vida, mas também eu quero aportar o máximo que eu conseguir, tentar manter esse equilíbrio aí que é tão difícil para nós investidores. Mas vamos lá, gente. Então, hoje a variação ela tá negativa da carteira com R$ 2.713 e a rentabilidade da carteira já está na casa dos 30,86%, isso desde quando eu comecei a investir há mais de 2 anos atrás, tá? E aqui tá a evolução do patrimônio, vocês veem aqui que o patrimônio ele vinha bem oscilante, caindo bastante e agora ele está se recuperando. Vamos começar aqui então pelas ações, gente. Eu tenho aqui Banco do Brasil, Vale, lembrando que eu tenho 7 ativos, Itaúsa, Sanepar, Klabin, Taesa e também BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil. E com esses 7 ativos estão distribuídos em mais de R$ 31 mil. E a variação hoje está positiva em 4,36. Essa carteira já me trouxe uma rentabilidade de quase 50%. Então, realmente, essa carteira de ações aqui, na minha opinião, está decolando. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários para eu saber como está a sua carteira de ações. Você investe em ações? Coloca aqui para a gente saber e comparar aqui as rentabilidades para ver se eu estou no caminho certo. E aqui, gente, eu tenho, no momento, a variação negativa de 3,7% da Vale. Esse é o ativo que mais está negativo no momento na minha carteira e que também me trouxe menor rentabilidade, menos 5,3%. Depois, seguido aqui de Klabin, com cerca de 1,96%, e depois Banco do Brasil, seguido de 1,53%. Vamos abrir um parênteses desse tamanho aqui, gente, para conversar sobre Banco do Brasil. É óbvio que eu vou aportar essa semana em Banco do Brasil e já vou explicar para vocês por que eu decidi aportar em Banco do Brasil, mesmo diante de toda essa polêmica. Inclusive, já vou esclarecer isso aqui para vocês também, gente. Eu decidi aumentar a minha posição em Banco do Brasil justamente aproveitando essa forte queda. Vocês conseguem ver aqui que o meu preço médio é de R$ 25,22. Então, R$ 25,22. E o preço atual já está abaixo, ou seja, cerca de R$ 24,83. E se você olhar, algumas semanas atrás, o Banco do Brasil estava sendo cotado a 27, já chegou até a ficar mais caro. Então, realmente, isso aqui pode reduzir muito o meu custo médio. Então, o que eu quero fazer com o Banco do Brasil? Então, como vocês devem ter acompanhado, as ações do Banco do Brasil elas percaram mais de 13% após essa divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Então, por isso está acontecendo toda essa volatilidade com as ações do Banco do Brasil, se você ainda não está sabendo. E esses resultados eles vieram muito abaixo da expectativa do mercado. Então, o lucro líquido ele cresceu apenas 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, foi bem abaixo do esperado pelos analistas. Então, os principais motivos, gente, para essa queda foram o aumento da inadimplência da carteira do agronegócio, que subiu para 3,4%, que é um impacto bem negativo, e isso também é muito levado em conta por conta da Selic, que está lá nas alturas. Os resultados financeiros do banco acabam sendo afetados mesmo, as pessoas acabam ficando mais inadimplentes por conta do alto juros e de não conseguirem honrar com os pagamentos desses empréstimos. Então, apesar desses resultados que eu sei que são decepcionantes no curto prazo, eu vejo essa queda como uma excelente oportunidade de compra e por 3 motivos, gente, eu vou aportar essa semana em Banco do Brasil, então deixa eu explicar aqui para vocês rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Então, o primeiro motivo por que eu vou aportar em Banco do Brasil vai ser justamente porque o banco ele continua sólido, com fundamentos sólidos e ele é uma posição de liderança no mercado e no setor que ele atua, tá? Então, segundo o valuation, ele ficou ainda mais atrativo, porque após essa correção
o banco ele continua negociando múltiplos bem abaixo da média histórica. E o terceiro motivo, gente, é que a política de distribuição de dividendos continua robusta, então continua recebendo dividendos da mesma forma, ele vem oferecendo um dividend yield aí atrativo também para quem busca renda passiva. Então, por isso eu vou colocar ela, o Banco do Brasil essa semana vai entrar na carteira do canal com certeza, e se continuar com essa queda, vai continuar entrando aí nas próximas semanas também. Vamos falar um pouquinho agora de Vale, que vai ser a segunda empresa que eu vou aportar também essa semana. Eu decidi aumentar minha posição em Vale, gente, aproveitando esse momento atual do preço do minério de ferro, que tem mostrado também sinais de recuperação aí nas últimas semanas. A gente vai olhando as notícias e vai acompanhando isso aí. Então, recentemente, o minério de ferro chegou a ultrapassar a marca dos $90, que significa uma queda de quase 9,8% na comparação anual. Então, a Vale ela tem conseguido reduzir os seus custos operacionais, o que vai ajudar bastante a manter essas margens para a empresa. Então, além disso, eu vi também alguns artigos de analistas, por exemplo, da Genial Investimentos, que eu peguei na internet também, que você pode procurar caso você quiser dar um Google, você vai conseguir todas essas informações que eu tenho também. E eles recentemente reiteraram a recomendação da compra para as ações da Vale, destacando que a Vale pode pagar esses dividendos aí de forma mais robusta nesse ano de 2026. E o yield potencial de até 12%, que é muito interessante para nós que buscamos a renda passiva, né? Então, com o PL atual que ela tem, a empresa está sendo negociada aí também com múltiplos muito atrativos. E o que combina aí com a minha estratégia, que é o que a Vale tem. E ela tem essa expectativa de recuperação gradual seguindo a economia chinesa também. Uma oportunidade extremamente interessante no médio e longo prazo. Para fundos imobiliários, gente, hoje nós temos 11 ativos, começando por KNRI, HGBS 11, HGLG, XPML, ALZR, depois VISC 11, o VG, né, que é o VGIE, o pessoal fala, KNSA, que é um Fiagro, depois temos aqui o MXRF 11 e por último o KNSC 11 também. Hoje a carteira está com valor de 70.828 e uma variação negativa de 5,88. Ela tem uma rentabilidade de 25,40%, o que eu acho bem interessante para todo o histórico dos fundos imobiliários e principalmente para essa crise toda que a gente passou aí. E hoje a gente tem aqui com variação negativa o destaque aqui, o VISC 11, que está com 11,47% negativo, seguindo aqui para o HGBS com 10,65%. Ainda temos praticamente quase todos os fundos aqui em variação negativa, mas a gente consegue ver que os fundos de papéis e também o HGLG já vem se recuperando, inclusive o P sobre VP aqui dos fundos já estão voltando ao seu normal. Hoje eu vou colocar dois fundos imobiliários na carteira. Então vamos começar, gente, falando aqui sobre o KNRI, que vai ser o primeiro fundo imobiliário que vai entrar na carteira hoje. Eu decidi aumentar minha posição nele porque ele é um fundo que eu gosto, que vem de uma gestão da Quineia, e também ele é um dos maiores e mais tradicionais fundos imobiliários do mercado. Ele tem o foco em lajes corporativas, que eu considero de boa qualidade, e também tem muitos galpões logísticos. Esse fundo, gente, ele anunciou recentemente o pagamento de dividendos de R$ 1 por cota para esse mês de maio, então ele vem mantendo essa consistência nessa distribuição de dividendos, e por isso que eu fico muito de olho no KNRI. Ele tem um dividend yield acumulado de 8,19% nos últimos 12 meses e um P sobre VP, como vocês conseguem ver aqui, 0,89. Então ele está bem descontado ainda. Por isso que eu resolvi colocar esse aqui. O que me atraiu mais no KNRI essa semana foi a questão de que ele tem uma carteira muito diversificada. Os inquilinos dele eu considero de ótima qualidade, inquilinos de primeira linha e com contratos de longo prazo. O que você precisa olhar se for investir em fundos imobiliários, precisa olhar quanto tempo são os contratos, se eles são atípicos, se eles são contratos normais, tudo isso você necessita saber. Isso aqui vai me ajudar na questão da renda passiva, trazendo previsibilidade para mim em questão dos rendimentos, porque eu sei que os fundos imobiliários pagam de forma mais consistente do que as ações e eu consigo saber exatamente aí quanto mais ou menos eu vou receber
por mês de renda passiva. E por último, gente, eu vou colocar aqui o VGIR também, que é um fundo de papel, ele vem da gestão da Valora, ele tem ativos de crédito imobiliário, principalmente os que são certificados de recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs, né, que você ouviu falar aí. Então, esse fundo, gente, ele apresenta um desempenho muito interessante e consistente, um rendimento de 13,57% nos últimos 12 meses. Então, ele vem distribuindo dividendos mensais aí recente, o último a ser pago aí foi 0,12 por cota. Então, ele representa um dividend yield mensal de 1,23, o que é bem interessante. Só lembrando que fundos de papéis é muito mais arriscado e por isso eu tenho uma porcentagem bem pequenininha, pretendo aumentar, mas isso é muito a longo prazo. Então, o que me levou a investir nele, gente, foi a exposição dele aos CRIs que são indexados ao CDI, o que particularmente me interessa nesse cenário atual de juros elevados. E agora vamos falar um pouquinho sobre as criptomoedas, gente. Criptomoedas aqui decolando, eu tenho um valor investido de R$ 2.827, uma variação positiva de 29%. Já realmente criptomoedas é algo assim espetacular, né? Invisto mais com uma certa cautela, mas eu pretendo aumentar aí a posição, mas realmente o Bitcoin é quase US$ 110.000 aí, não tá dando. Vou esperar um pouco. ETF internacional, por enquanto eu tenho só o VOO, tentando aumentar esse valor também. Eu já tô com 7.393 investido, uma variação positiva de 2,48 e uma rentabilidade aí de 3,92. Eu aproveitei as últimas semanas para vir comprando quando estavam os ativos caindo, só que agora eles já estão voltando aí ao preço normal. Eu parei de comprar um pouco e essa semana não vai ter investimentos nem em criptomoedas e nem no mercado exterior. A gente vai focar aqui só nas ações, como eu falei, nos fundos imobiliários e agora na renda fixa. Inclusive, já está adicionado aqui, gente, o Tesouro Pré-fixado 2032. Então, hoje a gente tem 3 ativos na carteira de renda fixa. E deixa eu explicar para vocês por quê. Na renda fixa, eu adquiri o IPCA 2040 porque ele oferece essa proteção contra a inflação no longo prazo. Então, esse título ele faz parte da carteira e eu decidi aumentar a posição, como eu falei para vocês, porque ele vai me proteger de forma atrativa contra a inflação e também no horizonte do longo prazo. Então, eu pretendo sim aumentar a porcentagem em renda fixa, mas isso vai ser aos poucos. Mas vamos para o destaque dessa semana, que é a estrela da vez aqui, que é o Tesouro Pré-fixado 2032. Então, eu vou explicar para vocês que ele é um título público que eu nunca tinha comprado e que nunca tinha feito parte aqui da carteira do canal, até mesmo antes de eu ter o canal no YouTube, mas que realmente está me chamando muito atenção, porque se trata de um título pré-fixado. E essa taxa de rentabilidade ela já é conhecida no momento da compra. Então eu vou saber exatamente qual o valor que eu vou conseguir resgatar quando esse contrato terminar. Então, nesse caso do Tesouro Direto aqui 2032, a gente está falando de um título com vencimento para o ano de 2032, ou seja, aproximadamente daqui 7 anos. Então, essa taxa aqui que eu consegui, eu até vou mostrar para vocês no momento da compra, foi muito interessante, porque ela é considerada bastante atrativo para esse tipo de título pré-fixado. É uma taxa que a gente não vê muito ao longo dos anos, então realmente é uma oportunidade muito boa. E por que eu decidi colocar esse título na carteira final, gente? O momento da taxa de juros, então, com essas expectativas atuais da taxa Selic nos próximos anos, eu acredito que é um bom momento para travar essa taxa de juros pré-fixada para os próximos 7 anos, que vai ajudar bastante a minha carteira. Então, eu vou ter essa diversificação da renda fixa, porque eu já tenho o IPCA e agora eu vou incluir um componente pré-fixado que vai trazer um equilíbrio bem legal aí para essa parcela da renda fixa. Então, olhando a questão da proteção contra a inflação nos cenários da queda de juros, que é o que deve acontecer aí nos próximos meses, a Selic não vai permanecer nessa taxa elevada sempre, até porque isso não é sustentável para o comércio como um todo, para o mercado financeiro. Então, isso vai acontecer. Então, a gente lembrando que o mercado sempre precifica antes, né? A gente já sabendo que tem essa possibilidade da taxa começar a cair, eu já vou começar a comprar esse pré-fixado agora. Eu estava aguardando justamente esse momento para começar a aportar. Então, vamos lá, gente. Saldo do Nubank hoje, R$ 107.173. Lembrando que tem a diferença, né, de valor para você que está chegando agora, você vê lá o valor que está lá no site do Investidor 10 em relação com o valor da carteira no Nubank. Lembra que eu tenho as criptomoedas em outra
corretora e lembra também que eu tenho investimento no exterior em outra corretora. Vamos lá então para o primeiro ativo, Banco do Brasil, como eu já expliquei aqui para vocês, hoje eu tenho R$ 7.715 investido, cotação atual de 25,41, preço médio de 25,19. 304 ações a R$ 389 recebidos de provento, certo? Então agora vamos lá, gente. Aqui vocês conseguem ver o valor do aporte, 3.881. Então, eu vou colocar aqui 20 cotinhas. Deixa eu ver, acho que eu vou comprar um pouco mais, gente, porque esse preço realmente está bem descontado. Então, eu vou comprar 40 cotas, não, né? Ações do Banco do Brasil dando R$ 1.000,26. E vou colocar aqui a minha senha, preparando a compra e o pedido, reservando o valor e tá adicionado aqui Banco do Brasil na carteira. Agora, vamos lá para Vale, gente, que eu tenho cerca de 5.206 investido, a cotação atual de 55,32, preço médio de 55,40, tenho 94 ações e já recebi 126,69. Eu acho que até é pouco esse valor de rendimentos que eu ganhei sobre as ações da Vale, mas vamos ver o que vai acontecer aí se a gente ganha também com valorização, que é diferente de fundos imobiliários, tá? Então, eu vou colocar aqui 10 ações, dando 559,80. Vou colocar aqui a minha senha. E aqui, preparando o pedido, já está adicionada também a Vale na carteira do canal. Então, vamos começar agora, gente. Eu vou aportar em renda fixa, como eu falei para vocês. Eu estou investindo aqui no Tesouro IPCA 2040. Esses daqui são os dois títulos, na verdade, que eu tenho na carteira, como eu mostrei para vocês, o Tesouro IPCA 2045 e o 2040. Então, gente, eu vou aportar um pouco mais aqui em 2040, como eu falei para vocês. Eu vou aportar, gente, tenho 2.311 ainda, eu vou aportar cerca de R$ 500 aqui, vai dar 484, porque ele é comprado por fração também, então ele dá esse tipo de valor diferente. Já está confirmando aqui, o pedido foi enviado. Agora vamos para outra renda fixa que eu falei para vocês, que é o Tesouro pré-fixado. Eu vou escolher o 2032 porque é um prazo que para mim funciona. Se para você funcionar um prazo menor, não tem problema, tá? Mas o ideal é sempre você pegar o prazo maior para você não perder na marcação do mercado, porque da mesma forma que você pode ganhar com essa marcação, você também pode perder. Tá? Então é importante sempre colocar um valor que você pode deixar lá a perder de vista ou pelo menos até encerrar esse contrato. Então vamos escolher aqui, gente, esse pré-fixado aqui, vocês podem ver que a taxa dele é de 13,81 ao ano. E se você buscar o histórico das taxas de IPCA, você vai ver que esse valor aqui ele está bem acima da média. Então, agora com 1.826 disponível, eu vou aportar também R$ 500, vai dar 499. Vou colocar aqui a minha senha, que agora já está aqui adicionado também mais esse ativo aí para a carteira do canal. Agora vamos para os fundos imobiliários, como eu disse, o KNRI com cerca de 9.814 investido, a cotação atual de 146,39, preço médio de 154. Vou investir, gente, agora sobrando 1.300, deixa eu ver quantas cotas eu vou comprar. Eu vou comprar 6 cotas, tá? Vai dar 886, vou colocar aqui a minha senha e já está finalizado também o KNRI. E por último aqui para encerrar, vamos investir lá no VGIR 11 com 3.090 já investido, a cotação atual de 9,72, preço médio de 9,73, 318 cotas, valor recebido de 345,33. Então, gente, eu vou colocar aqui 23 cotas, vai dar 225,86. Vou adicionar aqui a minha senha. E pronto, gente, já foi também enviado essa ordem lá para a corretora. Então, gente, esse foi o vídeo de aporte dessa semana. Semana que vem tem mais. Vamos ver ainda se sobra um restinho de dinheiro aí para eu poder aportar. Não garanto nada para vocês, porque esse mês realmente eu aportei pesado. É um valor bem distante da minha realidade, mas como esse mês aqui a gente teve alguns rendimentos extras nos nossos rendimentos, eu decidi, em vez de gastar, aportar mais para tentar aumentar aí a nossa velocidade em relação à nossa independência financeira. Então, acredito que todo esforço vale a pena. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, muito obrigada por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau!